Mas a palavra de Deus fala assim, olha, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus por isso. A Bíblia é o livro mais compilado do mundo. A palavra de Deus é o livro mais publicado no mundo, é o livro mais traduzido no mundo, é o livro mais acessado no Google, né? Hoje você vai encontrar a Bíblia do obreiro, a Bíblia teen, a Bíblia da mulher, a Bíblia dos jovens, né? A Bíblia dos adolescentes, a Bíblia da mulher que ora. São diversas linguagens, traduções, design. Tem umas que tem alcinha, tem outras que tem uma capa rosa, a capa azul, né? Até de time já deve ter por aí. Então a Bíblia é muito acessível. Eu tenho uma das convicções minha, pastora Silvia, é que Deus irá cobrar de nós se fizermos a leitura da palavra de Deus ou não, né? A gente compra um aparelho eletrônico, a gente recebe um manual, que ali é uma orientação de como manuseá-lo, e eu tenho a plena convicção que esse é o manual de vida do ser humano, aleluias. Por isso, aqui você encontra a regra de vida para se dar bem, em todas as áreas da sua vida, quer seja casamento, vida financeira, vida espiritual, aleluias. Essa é a bússola que te direciona para o sucesso. Glorifica a Deus por isso nessa noite. Aleluias. Eu quero trazer uma rápida palavra para os irmãos. Estamos falando de conquista, 11 anos, né? É uma criança ainda, mas eu vejo pelo meu filho que tem 12, é uma criança que entende de tudo que você fala. E olha aqui para mim, aos 12 anos de idade já pode se definir uma personalidade, né? Então a igreja agora ela está com a sua própria cara, né? A sua visão já foi definida, já foi desenhada, né? E Deus ele tem muito mais a dar para nós, para essa congregação. Trago uma palavra para vocês a respeito de como desenhar a sua conquista, ir até o final e ser abençoado, né? Nós temos um péssimo hábito de começar e não terminar, amém? Vamos para a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1 do livro de Josué. Jesus, ele é o capitão da salvação. Livro de Josué, capítulo 1, quero ler alguns versículos para ir para uma história, uma rápida história. Versículo 5, eu vou ler para ganhar tempo. Versículo 5 de Josué, capítulo 1, diz assim, ó: nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos complementar, já direto lá na história, abrindo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 18 em diante. A epígrafe do texto é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Amém. Olha aqui para mim rapidamente. Tem uma palavra que chama assim resiliência. Há duas traduções para o significado dessa palavra. Eu vou expressar aqui para vocês a primeira é um material que ao ser
tratado uma dura prova nele, ele se definha e perde a sua condição, a sua estrutura natural e se deforma. A exemplo do elástico, que você estica ele e de tanto ficar esticado, ele fica um elástico frouxo. E a segunda significado para a palavra resiliência é o mesmo material passado por um duro processo, e após passar por esse processo penoso, ele volta à sua formação natural. A exemplo do próprio elástico, que você estica ele, o corpo dele é alterado, quando você solta o elástico, ele volta à sua condição normal. Entenderam? Diga amém. Simplificando, há dois tipos de cristão, usando e aplicando na nossa vida: aquele que passa um processo difícil, e numa defesa natural ele se adapta àquela nova vida, colocando condições como se Deus quisesse que ele vivesse dessa forma. Há um processo sendo desenhado na sua vida, ao invés de lutar para uma mudança, na sua defesa natural, ele fala assim: não é isso que Deus quer com minha vida, esse é o plano de Deus, vamos encarar. Porém, há aquele cristão que, ao ser provado, ao ser tratado em uma dura prova, tende esta provação como um crescimento. Aleluia por isso. E provoca dentro dele uma manifestação para mudança na sua vida. Eu trago uma frase aqui para você: a sua vida, ela só vai mudar a partir do momento que você rejeitar a vida que você está levando. Se está tudo bem para você, então é assim que vai continuar, mas se carece mudança, a partir da tua decisão, Deus vai trabalhar essa mudança na sua vida. E esse é o processo do crente resiliente, que não aceita uma condição de predestinação ao fracasso, mas encara mudanças na sua vida, aleluia, como uma conquista de obstáculos. Eu trago essa história dessa mulher aqui para você. Acompanha comigo aqui, versículo 18. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, aqui é outra história já, olha, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-lhe a orla do vestido. Em outra tradução, tocou-lhe a aba do vestido. Em outra, tocou-lhe o séquito do vestido. E porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o vestido, ficarei sã. 22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Amém? Eu notei uma grande participação efetiva aqui de mulheres na congregação. Até o pastor mencionou comigo, e cá entre nós homens, as mulheres fazem muito melhor do que nós. Só que essa autonomia, essa liberdade que a mulher tem nos dias de hoje você vai encontrar uma mulher, às vezes, dentro do lar, ela que traz a receita financeira para dentro de casa. Às vezes o marido está desempregado, às vezes o marido não pode trabalhar mais, e a esposa que vai cuidar e se encarregar de pagar as contas com o seu trabalho. Às vezes pode acontecer na sua casa a mulher ter um serviço melhor do que o marido, ganhar mais do que o marido. Não é estranho você encontrar hoje a sua empresa uma mulher encarregada, supervisora, ou a própria administradora da empresa. Como não é estranho você encontrar na política vereadora, governadora e até presidenta. Então a mulher está muito para frente nos dias de hoje. Mas nesses dias que nós lemos esse texto bíblico, a mulher, ela tinha a sua valorização bem diminuída, bem delgada. Ela valorizada pela
quantidade de filho homem que ela pudesse dar ao seu marido. E aí que você vai ver muitas tristezas de mulheres que tinham, né, problemas físicos e não podia dar filhos ao marido, filhos homens, segundo a tradição bem machista do nosso Velho Testamento. Então ela tinha o seu valor na sociedade pela quantidade de filhos homens que ela pudesse dar ao seu marido. Olha só que interessante, se a mulher desse filho homem para o marido, segundo a tradição, o marido ele deveria ir até a sinagoga, que era a igreja da época, onde ficava o principal da sinagoga, que era o pastor da época. Ele ia dentro da sinagoga, dentro da igreja, durante 8 dias. Diga comigo, 8 dias. 8 dias agradecendo a Deus pelo filho varão que a sua mulher tinha dado a ele. E segundo a lei, durante esses 8 dias, a mulher tinha que ser afastada da sociedade, porque ela estava impura. Agora, se a mulher desse, ao invés de filhos homens, mas filhos mulheres para o marido, ao invés de 8 dias, o marido tinha que ir 40 dias na congregação, mas não para agradecer, para pedir perdão a Deus pelo filho mulher que a sua esposa tinha dado a ele. E ao invés de 8 dias, ela ficava 40 dias afastada da sociedade, porque impura ela é. Olha só que interessante, igreja, você já deve ter lido alguma passagem na Bíblia, da mulher na iminência de ser apedrejada até a morte, pena capital. Olha como que a lei era um pouco machista, perdoe aqui os varões. A lei de Moisés dizia que se pega em flagrante um casal em adultério, homem e mulher deveriam ir até o centro da vila, cavar a sua própria cova, se aterrar ao buraco até o busto, até o tórax, deixando a parte da cabeça exposta. A família deveria pegar em pedras e arremessar pedra. E detalhe, os primeiros a atacar as pedras tinha que ser pedra pequena, porque o último ainda tinha que ter o prazer de tacar as pedras. E eles começavam a arremessar a pedra sobre o rosto, deferindo todo aquele ódio que estava sentindo por aquele ato de adultério, homem e mulher. E a palavra vai dizer que Jesus é interrompido momentaneamente por uma cena de execução como essa, porém só estava lá para ser apedrejado a mulher. Pegos em adultério, homem e mulher, e eu te pergunto, aonde está o homem nessa história? Às vezes, pastor, até com uma pedra na mão ali, disfarçando. E aqui entre nós, Jesus falou assim, aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Eu até entendo ali na minha humilde interpretação, que Jesus estava até falando assim, ó, aquele que não adulterou com essa mulher, arremessa a primeira pedra. E os homens largaram a pedra no chão e saíram dali. Então, era uma lei meio que desenhada para favorecer a homens. Agora, olha só que interessante também. Na transição da fase de criança para adolescente, mais ou menos 12 anos de idade, quando a mulher, ela entrava nos seus dias, tinha o seu primeiro ciclo menstrual, segundo a lei, a tradição mandava que a menina, a criança ainda adolescente, se afastasse da sociedade porque ela estaria impura. E sabe como que ela devia fazer? Eu não sei como vocês falam, mas a minha mãe sempre falou assim, olha, faz uma trouxinha. Punhava um lençol grande, colocava as roupas sobre o lençol, amarrava o lençol, para ela aquilo era uma trouxinha. Então o pai, ele fazia a trouxinha da filha com as roupas dela, jogava pelas costas, e segundo a tradição, ele tinha que atravessar a cidade, e a cidade, ela era um sistema feudal, ela era cercada por uma muralha, e a civilização ficava dentro dessa muralha, e as garantias dela era a segurança, então elas pagavam tributos ao líder daquela civilização, em troca de segurança, de uma estabilidade. Então havia apenas uma entrada e apenas uma saída, e ali o pai tinha que atravessar esta cidade até do portão para fora, e ele ia antecipando as pessoas que passavam por ele, dizendo assim, afasta,
porque a minha filha está impura, afasta que a minha filha está... Imagina o processo de humilhação que essa ainda criança, sendo adolescente, passava por um ciclo natural do seu corpo. A mãe vinha com ela acompanhando até para fora da muralha. Agora olha para mim, se a família tivesse condições financeiras, o pai colocava lá uma serva, uma empregada, uma ama, na entrada do portão da muralha. E ela ficava trocando os panos da menina, que ficava num lugar, na teologia nós falamos de Vale dos Rejeitados. Vale dos Rejeitados era um lugar para fora da muralha, aonde ficavam pessoas com diversos tipos de enfermidades, até lepra. Agora imagine uma pessoa sã, totalmente normal, só porque estava nos seus dias, ficar entre pessoas com enfermidades contagiosas, que não poderia se relacionar com pessoas normais, uma saúde normal, ficava nesse vale. Então lá estava as meninas nos seus dias. Aí ficava a empregada trocando os panos. Se o pai não tivesse condição, colocava a mãe. Aí contava 6 dias, 7 dias, o pai retornava para buscar. Chegava para a empregada e falava assim: e aí, você tem trocado os panos, cessou o fluxo? Nesse caso, não havia cessado, porque a palavra fala assim, que uma mulher que já havia por 12 anos sofrendo de uma enfermidade de hemorragia, de fluxo de sangue. Vamos imaginar aqui que se com 12 anos, mais ou menos, ela tem a sua primeira menstruação, ela foi para lá. Se ela ficou mais ou menos 12 anos, segundo a palavra, então ela já era uma mulher de 24 anos por volta. Então, vamos aqui imaginar, o pai vai e deixa a filha lá. Passa os 6 dias, ele volta para buscá-la. Aí ele tem a infeliz surpresa que não havia cessado o fluxo. Ele volta no dia seguinte vai estar tudo normal. Aí ele volta, o fluxo ainda não havia cessado. E assim vai, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. No livro de Mateus não, mas no livro de Lucas vai falar que usou de todos os recursos. Então foi atrás de médico, mas o médico não achou uma solução. Foi atrás de medicamentos naturais, mas nada fazia com que cessasse aquele fluxo. Então nós agora imaginamos uma menina que perdeu o seu futuro, que perdeu a oportunidade de projetar uma família, de dar filhos homens ao seu marido, de ter uma vida normal que qualquer pessoa teria, simplesmente porque ela foi acometida de uma enfermidade que ela não pediu. Então ela estava predestinada ao fracasso, ela estava predestinada a uma vida infeliz, aleluias, porque ela adquiriu essa tal enfermidade. E pessoas passam processos semelhantes. Às vezes nós entramos em uma situação indesejada que não tivemos culpa alguma, foi uma atrapalhada do marido, da esposa, o filho que constituiu amizades e problemas vieram depois dessa amizade, e vivemos situações que não projetamos, e passamos por período de frustração, e interrompendo nossos projetos, interrompemos nossos sonhos, porque obtivemos uma vida agora indesejada, e essa mulher, ela perdeu o projeto de vida, o sonho de vida, aleluia, porque adquiriu uma enfermidade que não projetou. Aleluia, mas eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de esperança para você, da parte de Deus, aleluia, para se conquistar 11 anos, e mais 11 anos, aleluia, Deus diz para você: tem de bom ânimo nessa noite, não se entregue aos obstáculos, não se entregue, aleluia, aos intempéries da vida, há um Deus maior que luta ao nosso favor, aleluia, se você crer, celebra Ele por isso. Aleluias. E a palavra vai dizer que a história diz que buscou de recursos e não encontrou recursos. Olha aqui para mim, havia 2 maneiras daquelas pessoas que moravam no Vale dos Rejeitados se alimentar. A primeira maneira era através da solidariedade da civilização que estava dentro da muralha. Então as migalhas, as sobras, os restos das comidas,
levavam até a porta da muralha, e os sentinelas arremessavam as migalhas, o resto de comida, da muralha de dentro para a muralha de fora. Então, como animais, eles avançavam na comida, e aqueles que tinham mais estrutura física, comia. E quem não tinha, ficava sem se alimentar. A segunda forma de se alimentarem, diz as histórias bíblicas, que houve um governador que deu um indulto para essas pessoas que moravam no Vale do Rejeitado. Era como um sorteio, sorteava um entre eles. E que garantia tinha esse indulto? Que em uma vez por ano, quem fosse premiado, receberia uma madeira em seu pescoço, pendurada por uma corda, aonde vinha a descrição da sua enfermidade, por exemplo, lepra ou outras enfermidades, e ele tinha acesso à civilização durante o dia, arrecadava alimentos e retornava para o vale onde ficavam e distribuía entre eles a comida arrecadada. Ou era a madeira, ou era uma capa que revestia sobre eles. A exemplo disso, você vai ver no livro de Marcos, capítulo 10, 46 em diante, o cego de nascença chamado Bartimeu, filho de Timeu, e ele usava essa capa. Então ele recebeu um indulto parecido, uma liberdade, de acesso na civilização. E a história fala, como cego de nascença, ele não poderia ver, mas ele escutou que havia um Jesus de Nazaré fazendo milagres e passando ali. Aí ele encara aquilo ali como uma oportunidade. E Jesus passando, ele escuta e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem estava em torno dele tenta abafar a manifestação dele: para de gritar, para de chamar a atenção do mestre. Ao invés de cessar, ele grita mais forte, porque ele sabia que talvez seria a última oportunidade dele. Ele não poderia enxergar, obviamente, atrás dele ele não poderia ir. Aí, ao invés de cessar, ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, o poder de decisão, de mudanças é meu e seu. Aleluia, você não deve parar no meio do caminho, você não deve seguir aqueles que param, você não deve ser acometido por palavras negativas. Aleluia, ao invés disso ele grita mais alto, aí Jesus vai até ele, pergunta: o que queres que faça? Ele pede para ver, e Jesus fala assim: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Ele é curado instantaneamente. Aí sabe o que ele faz? Ele pega a capa que se revestia e lança a capa fora. Aleluias. Abrir mão da capa é declarar liberdade. Aleluias, é declarar a libertação de Cristo na sua vida. Aleluia, eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que você vai lançar capa, aleluia, da sua vida financeira, das correntes que te oprime, daquilo que te amarra, as capas que estão na sua vida sentimental, no seu relacionamento, na vida conjugal, aquilo que te deixa estagnado, que deixa parado, preso. Nessa noite você vai declarar liberdade na sua vida e dar glórias ao nome do Senhor. Celebra Ele nessa noite. Aleluias, que é noite de libertação, aleluia, noite de festa. A palavra não fala se aquela mulher, ela recebeu uma capa, uma placa, um indulto, ou se pegou de alguém, mas a história fala que ela vai até Jesus. Olha que interessante, e ela vai até onde Jesus está, e toda debilitada, irmãs, 12 anos, dispersando líquido do corpo, e o ser humano ele é constituído, na sua parte, por líquido, 75 diz a ciência. Irmãos, 12 anos, de uma forma natural, essa mulher não estaria mais viva, mas Jesus tinha um plano na vida dela, tanto é que falamos nela até hoje. Olha aqui para mim, ninguém faz direito para se formar médico, aleluias. Naquilo que você mais é provado, nisso Deus tem uma vitória, uma história de conquista sobre a sua vida.
Aleluia, se está passando luta na sua vida conjugal, aleluia, vai ser história, testemunho de vitória, vai ser exemplo para os demais, é em cima da sua provação, aleluia, que você vai se aproximar de Deus, ter intimidade com Ele, aleluia, e declarar o nome dEle sobre esta prova, aleluia, que será vitória na sua vida. Aí a palavra fala que ela foi até Jesus, toda fraquinha, toda debilitada, ela rompe a barreira, rompe o obstáculo, e ela toca nas roupas de Jesus. Olha só que interessante, é uma revelação da parte de Deus. Essa mulher, ela guardou a palavra de Deus, as Escrituras. Na sinagoga, os judeus, eles tinham o hábito de fazer o estudo da Torá nos 7 dias, nos 6 sextos dias, cada 7º dia renova-se um livro novo. E dentro da congregação ficava um objeto por nome de teuco, e lá colocava-se os rolos paralelos, né, que são os proféticos, e tinha lá o livro de Isaías. E o principal da sinagoga, ele escolhe uma das pessoas que está dentro da congregação para fazer a leitura desses livros paralelos, que não fazem parte da Torá. E um desses livros é o livro de Isaías, e eu quero ler ele com você nessa noite, para concluir a palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 6. A epígrafe é: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Aleluias, olha só, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua aba, a sua orla enchia o templo. 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de glória. Olha a interpretação desse texto. Isaías, ele teve, a gente fala que é uma fanerose, ele teve uma revelação. E nessa visão espiritual que ele teve, ele passa, né, o primeiro céu, que é o nosso sistema solar, ele passa o segundo céu. No terceiro céu, ele vê Deus sentado sobre um trono, de uma forma majestosa, ele sentado no céu, no trono, e a sua roupa, o seu manto, atravessava a cadeira que ele estava sentado, a roupa grande, ela quebrava as barreiras do segundo céu, na região celestial, onde ficam os seres celestiais, atravessava esse sistema solar nosso, e na visão de Isaías, dentro do templo, ele teve aquela visão que a roupa de Deus, ela terminava com a sua ponta dentro do templo, e na movimentação do vento, que balançava a ponta da sua roupa, era suficiente para encher o templo de glória, de fumaça. Aí ele expressa dizendo que os seres celestiais cobriam o rosto, cobriam os pés, e o poder era tanto que o que se manifestava na boca deles era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí Isaías viu aquele poder, aleluia, e feito esse estudo,
eu tenho aqui de Deus essa autoridade para falar que essa mulher, ela recebe essa informação, e ela começa a imaginar ali, olha, se a ponta da roupa de Deus é capaz de encher um templo de glória, aleluia, eu preciso só tocar na ponta da roupa de Jesus e eu vou ficar curada, aleluias. E ela atravessa, ela toca, ela fala assim, eu não preciso que imponha as mãos, eu não preciso que libere uma palavra, só na ponta eu preciso tocar. Tanto é que Jesus, ele para, ele interrompe a peregrinação e fala assim, olha, peraí, alguém me tocou, vocês conhecem a história. Aí falam lá, Jesus, mas como te tocar numa multidão dessa é normal? E ele fala assim, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia, toca nele diferente nessa noite, aleluia, o que é? Aí ele olha para ela e fala, jovem, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, aleluia, aleluia, é um pouco dessa palavra aqui, irmãos, desse manual que a gente detém, aleluia, a fé, ela deixa de ser abstrata, quando nós colocamos em prática, aquilo que guardamos dentro de nós, aleluia, meu pai costuma dizer, não adianta ter um Camaro e não ter motor, não adianta eu vou recitar versículos lindos aqui, eu não ponho em prática, aleluia, não adianta eu cantar e não viver, a igreja ela canta aquilo que crê, ela crê aquilo que canta, aleluia, a glória de Deus, ela manifesta em você, não tem que ser alguma coisa só emotiva, momentânea, aqui dentro da congregação, aleluia, mas na oportunidade que eu tiver, eu tenho que pôr em prática, e externar ao mundo, aleluia, que eu creio, acredito e eu vivo nessa palavra, aleluia, então vai se tornar real na sua vida, aleluia, o versículo que você recita, a palavra que você crê, vai se tornar real, aleluia, na sua vida. Aleluia, pode aplaudir a Jesus por isso, aleluia. Efésios 3:20 fala assim, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou que pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Aleluia, Hebreus 12, versículo 1 diz assim, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem de testemunho, que são os milagres que Deus faz na nossa vida, aí ele fala assim, deixamos de lado agora, todo o pecado que nos cerca, e corramos com paciência, para a carreira que nos é proposta, versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tira o olho da dificuldade, tira os olhos dos obstáculos, tira o olho da problemática que se constituiu, olha para aquele que tem a promessa na sua vida, guarda essa palavra, aleluia, e ela vai acontecer na sua vida, aleluia, só não muda porque você ainda não tocou, só não há transformação porque você não acreditou, não absorveu a palavra na sua vida, aleluias, mas aleluias, a palavra de Deus diz assim, tudo que pedides em oração, crendo recebereis, aleluias, é a vontade de Deus para a sua vida, que você desfrute do melhor, a palavra fala assim, que você vai comer do melhor dessa terra, aleluias, vamos mudar esse quadro, vamos inverter essa situação, é decisão na sua vida. Imagina aqui comigo, para concluir, essa mulher voltando para dentro da casa, a palavra não fala, mas vamos imaginar, ela entra dentro da casa, já estava condenada ao fracasso. Imagina os pais recebendo, filha, você não pode entrar aqui, o sacerdote te tirou daqui, vamos morrer apedrejados, aleluias. Aí ela fala assim, pai, Jesus me curou, Jesus mudou a minha vida, pai, eu vou poder sonhar de novo, eu vou poder projetar de novo, eu vou poder constituir uma família, eu vou dar sequência aos meus projetos, aleluia, e é isso que eu digo para você nessa noite, se você abortou algum projeto seu na tua vida,
ou tem arrastado alguns problemas há tempos. Estamos já no mês 8 e para término dele. Quantos projetos você desenvolveu? Mas quantos ainda estão de pé? Quantos foram sonhos? E na entrada do ano de 16 para 17, falou assim: hoje eu vou projetar nesse ano mudanças, eu vou projetar em um empreendimento, eu vou projetar uma dieta, né? Mas quantos desses projetos ainda estão de pé? Quantos foram interrompidos pelas adversidades que vieram? Quantos investimentos vocês depositaram, que se soubesse que terminaria da mesma maneira, não teria investido R$1 sequer? Pessoas iniciam curso, iniciam faculdade, iniciam projetos e não dão sequência, não persevera. Deixa a adversidade falar mais alto do que aquele que planejou, aquele que liberou a promessa sobre a sua vida. Nessa festa de congregação, aleluia, saia com a certeza de que a promessa, os planos de Deus ainda estão de pé para você, aleluia. E se você quiser, você vai conquistar em nome do Senhor. Por gentileza, se coloque de pé, eu quero orar para vocês. Aleluia. O irmão leu aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas, aleluia, que não se vem à prova das que se esperam. 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, aleluias. É necessário aqueles que acreditam nele, aleluias. Olha só que interessante, 11 fala assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, aleluia, e partiu para um lugar que não sabia, aleluia, e queria receber por herança coisa tal, aleluia. A fé é motivada não que os seus olhos veem, aleluia, mas nessa palavra que libero dentro do seu coração nessa noite. Aleluia, pode ir até conta, está no vermelho, tudo caminhando para o fracasso, mas ainda há esperança. O povo do mundo diz assim: a esperança é a última que morre, mas Paulo fala assim: a minha esperança é Cristo,